a igreja militante. Vamos ouvi-lo com atenção neste momento. Boa noite, querida igreja. Boa noite também àqueles que nos assistem através da transmissão e àqueles que nos assistirão mais tarde, quando talvez amanhã ou depois desejarem ler ou assistir ou conhecer as informações que foram transmitidas nesta série de conferências. Que Deus abençoe a todos nós aqui e aqueles também que nos assistem e que nos assistirão. Amém? Muito bem, a mim coube falar sobre o tema igreja militante. O que é igreja militante? Imagine crianças, uma igrejinha com um monte de gente dentro. Com a professora da escola de crianças, com o professor dos jovens, professor dos adolescentes, mas uma igrejinha de 40, 70, 50 membros, onde parte desses 70, parte são crianças, parte são jovens e adolescentes. Uma igreja onde todos são perfeitos. Que tal? Aqueles que nos ouvem e nos assistem, perfeitos, sim ou não? Perfeitos? Uma igreja onde só tem meninos que nunca fazem coisa errada. O que acham, meninos? É essa a igreja? Tem crianças que fazem alguma coisinha errada? Não lava a louça para o pai, para a mãe, não varre a casa. Tem criança que... Então, às vezes a criança esquece, por isso a criança não é perfeita, certo? Facilitar para as crianças aqui, né? Uma igreja em que os jovens, às vezes, ficam do lado de fora, né? Que tal? Existe essa igreja? O que acha? Existe essa igreja? Existe essa igreja? Sim, essa é a nossa igreja. Essa igreja é a igreja que, às vezes, alguém parece que levou um travesseiro para a igreja. Aí, de repente, você olha para ele, ele não está prestando atenção, ele está o quê? Me ajudem. Dormindo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. A igreja que, às vezes, o pregador, o pessoal começa a cantar o primeiro hino, e aí tem poucas pessoas que chegaram. E aí, quando passa 15 minutos, chegam mais pessoas. E, às vezes, depois de 20 minutos, a igreja fica cheia. Essa é a igreja? Me digam. Essa igreja existe? Essa, às vezes, é a nossa igreja. Percebe que, se nós formos começar a analisar, assim, todos os detalhes da igreja, a igreja onde todos são reverentes, hein? Onde, quando o pregador está falando, ninguém conversa. Vocês conhecem essa igreja? Ainda não conhecem essa igreja. Mas qual é essa igreja? Essa igreja somos nós. Essa é a igreja militante. Essa é a igreja que ainda não recebeu a chuva serôdia. Essa é a igreja que está se preparando. Portanto, não está o quê? Preparada. Mas quer se preparar. Essa é a igreja que é comparada com um trem. Quem já andou de trem aqui? Aqueles que nos assistem aqui, percebam, quase todos levantaram a mão. Nós temos um trem que trafega aqui no estado, né? E o que acontece quando andamos de trem? Por favor, me ajudem, igreja. Pessoas entram e o quê? Pessoas saem. Essa é a igreja. Que igreja é? A igreja militante. É uma igreja de altos e baixos. É uma igreja de lutas, de vitórias. Essa igreja sou eu e é você. Que vive conflitos, que transpõe obstáculos, e que, apesar de tudo isso, ainda recebe de Deus forças para estar aonde? Me ajudem? Aqui. Essa é a igreja militante. E é sobre essa igreja que nós vamos falar. Essa igreja tem 4 características específicas. As características da igreja, elas são marcantes. E elas estão marcadas no meu coração e no teu coração. A primeira característica desta igreja é que ela é peregrina. E o que é uma igreja peregrina? O que é ser peregrino? Você se acha um peregrino aqui na terra? Vamos lá. Como se porta um peregrino? Vamos lá. Abraão era peregrino? Me ajudem, igreja?
Sim, era um peregrino. E quais eram as características que ele demonstrava? Ele saiu da sua casa, ele tinha um grande caminhão que carregava uma casa móvel, ou ele tinha um motorhome, é isso? Abraão tinha? Não, ele não tinha todo esse conforto, uma cama, chuveiro e todos os itens que existem no motorhome, não. Abraão saiu. Quantas pessoas acompanharam Abraão? 5, 7, 8, quantas, igreja? Mais ou menos quantas? Mais de quantas? 1000 pessoas. E saía Abraão pelo deserto. Aí ele precisava fazer um culto, ele queria fazer um culto. O que ele elegia na hora do culto? Um altar de pedras. E depois ele ia embora. Crianças, o que acontecia quando ele ia embora? Ficava o que ali? Aquele altar de pedras. E quando as pessoas trafegavam ou andavam por aquele lugar e viam um altar de pedras, já sabiam. Quem passou por aqui? Esse era o homem peregrino. O homem peregrino é um homem que caminha, e onde ele passa, o homem que peregrina a vida cristã, onde ele passa, ele deixa a sua influência. Amém? Amém. Essa é a igreja peregrina. Então, vamos pensando assim. Nós estamos convivendo com esse sentimento de igreja peregrina? Então tá, vamos começar a pensar. Igreja peregrina é aquela que é totalmente confortável. Estou vendo uns bancos bonitos aqui, foram comprados há pouco tempo, né? Acho que sim. Mas está gostoso, estão gostosos, né? De sentar e tudo, né? Quantos estão contentes com os bancos da igreja? Quantos contribuíram com a campanha do banco da igreja? Está vendo? A igreja peregrina é aquela igreja que luta para melhorar a igreja e coloca na igreja o seu o quê? Me ajuda, igreja? Seu coração. Mas se precisar vender essa igreja para salvar almas, ela não se prende à igreja, não se prende aos bancos, porque o que é mais importante para essa igreja peregrina? É a nave, são os bancos ou são as pessoas? As pessoas. Essa é a igreja peregrina, que não se instala em um lugar e diz assim, eu vou ficar aqui para sempre. Não, a igreja peregrina, ela faz questão de caminhar, porque ao caminhar, ela encontra mais alguém. E ao encontrar mais alguém, ela prega o evangelho. A igreja peregrina é aquela igreja que não se acomoda, que não fica contente só em ter uma nave, um lugar para reunião. Ela daqui, ela se projeta para outro lugar e ela cria uma outra, o quê? Igreja, porque ela não sabe ficar como? Me ajudem. Num lugar só. Essa é a igreja peregrina. Nós somos a igreja peregrina? A igreja militante é peregrina. Mas o que acontece na atualidade? Se formos aos países de primeiro mundo, que em séculos passados viviam uma vida peregrina e criavam novos grupos, novas igrejas, novas capelas, novas paróquias, vamos colocar assim, hoje, indo para a Europa ou indo para a América, nós vemos igrejas vazias. Elas não estão vazias porque essas pessoas saíram de lá para ir para outro lugar. Elas estão vazias porque as pessoas ficam em casa. Isso é igreja peregrina? O que vocês acham? Isso é igreja peregrina? Não. A igreja peregrina, ela cria um ambiente e ela estabelece e abre outros ambientes onde a palavra de Deus é pregada. Então, essa igreja peregrina é a igreja que nós deveríamos ser. Somos essa igreja? Então, se nós analisarmos quantos grupos saíram da igreja de Vitória, quantos grupos saíram da tua igreja, você que me assiste, você que não é do estado do Espírito Santo, quantas igrejas você produziu do seu corpo de membros? Algo a perguntar. A inspiração no livro Desejados de Todas as Nações diz assim, que muitos pastores ficam em volta de uma igreja, muitos pastores ficam em volta de uma igreja que carecem de seus cuidados, deixando de ir para fora para encontrar as ovelhas perdidas. E aí eu venho com um paradoxo aqui para vocês, e para você que me assiste. A sua igreja é um hospital? Sim, é um hospital. A igreja é um hospital? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E nesse hospital, quem você é? O doente ou o enfermeiro? A igreja está calada. A minha igreja é peregrina. Ela é um hospital. Então, o que você é?
Aí então vamos lá, igreja, o que eu deveria ser? Enfermeiro. Mas o que eu gosto de ser? Um enfermo. Pastor Edson não vem em minha casa. Pastor Felipe não vem em minha casa. Estou muito chateado. Essa é a atitude de quem? Do doente. E o enfermeiro? Precisamos ir na casa do irmão que não assistiu à escola sabatina. Esse é o enfermeiro. Qual destas pessoas você é? Você está numa igreja militante. Você faz parte dessa igreja militante. Contudo, percebam que a igreja militante, ela contém tipos diferentes de pessoas. Os que querem ser enfermeiros e os que se acomodam em serem, me ajudem? E aí, se eu fizer uma pergunta para você, não responda em público, eu acho que vai ter muito barulho aqui, né? Responda para você. Você é um enfermo ou enfermeiro nessa igreja militante? Eu sei que ele é um trem, onde pessoas entram e saem. Às vezes ficamos chateados, né? Quando nós estamos num trem, quando saem pessoas, a gente não sente falta, porque tivemos pouco tempo para conviver com as pessoas que estavam transitando conosco no trem. Mas a igreja é um trem, até certo ponto, estático, onde a gente vê as pessoas, onde passamos sábados, quartas e domingos. E quando as pessoas saem do trem, ficamos, o quê? Me ajudem? Tristes. Não é assim? Mas a igreja é um trem militante. Então precisamos, assim, ter essa percepção que pessoas vão sair e pessoas o quê? Me ajudem? Vão entrar. Precisamos ter a percepção, dentro da visão peregrina, que nós não podemos entender que a igreja de Vitória, com bancos bonitos, reformados, é o fim da minha história. Não, eu tenho que sair daqui para abrir outra igreja, porque a minha igreja, a igreja militante, ela não é estática, ela é peregrina. O texto bíblico diz assim, olha a atitude de uma ação peregrina. Todos os homens que seguiram o evangelho pós-Abraão tinham uma visão peregrina. E o texto diz assim, todos morreram, me ajuda igreja, no quê? Na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas, me ajudem? De longe. E se alegraram com o quê? Com elas. Mas eles viram pelo quê? Me ajudem? Pela fé. Não tinha nada na frente deles para eles tocarem, para eles abraçarem, para eles degustarem. Não, mas eles acreditaram naquilo que não viram. E por isso eram peregrinos, continuavam caminhando. E se alegraram e viram-nas de longe, se alegraram com elas e o quê? E falavam para as pessoas que eram quê? Estrangeiros. No período da igreja apostólica, havia uma igreja em Filipos. Foi formada uma igreja em Filipos. A região de Filipos era uma colônia de Roma. Então, os filipenses tinham o gáudio, o orgulho. Eu sou de que cidade? Filipos, porque Filipos era uma colônia de Roma. A pessoa que morava em Filipos era tida como cidadão romano. Grandes generais moravam em Filipos. E Paulo viu essa tendência da pessoa idolatrar a cidade de Filipos. Vocês percebam que quando vocês estudam a Epístola aos Filipenses, vocês notam que Paulo diz, a nossa cidade não é aonde? Aqui. Porque ele estava se interpondo, colocando um contraponto à tendência de Filipos achar que eles estavam no melhor território da área romana. Mas a nossa cidade, o nosso ponto final, não é aqui. É onde? É no céu. Novo céu e na nova terra. Muito bem, a igreja peregrina, a igreja militante é peregrina. A igreja militante, além de ser peregrina, ela é dinâmica. O que deve ser uma igreja dinâmica? Eu parado, eu estou estático. Em movimento, eu estou dinâmico. Mas qual é a tendência de muitos na igreja militante? Pessoal, está gostosa a igreja, tem ar, me ajudem? Condicionado aqui não, aqui tem ventiladores. Ajuda bastante, Tércio? Ajuda bastante. A igreja, ventilador, bancos, o quê? Confortáveis, som audível. Nossa, tudo de bom. Eu chego na igreja e dá vontade até de quê? Me ajude? De dormir. A visão que nós temos de igreja
é que nós temos igreja para ficar sentados e assistir. Não é isso? Aqui é igreja. Aí nós usamos até o termo para corroborar com essa ideia. É o lugar onde se reúne me ajudem? Congregação. Mas a visão dos evangelhos não é essa que nós guardamos, que nós retemos no coração. Sabeis por quê? Porque a igreja é o lugar de congregar. Para que congregar? Vamos lá? Jesus disse, vinde e o quê? E aprendei. O lugar da igreja é o lugar de uma escola onde as pessoas aprendem. Você está aqui para aprender, irmão. Mas para aprender e encher o copo até a boca e ficar com ele para você, não. O lugar da igreja é lugar para as pessoas aprenderem, e após aprenderem, o que elas devem fazer? Ensinar. A visão que a gente tem de igreja é que a igreja é o lugar onde se congrega. No hebraico é garral, é o lugar onde as pessoas se reúnem. Mas nós estamos aqui só para aprender, irmãos. Entretanto, não é para aprendermos e ficar com isso só com quem? Com quem? Conosco. A igreja é o lugar onde as pessoas aprendem. E dentro da visão etimológica, eclésia, que vem do grego, que é traduzido para o português é igreja, quer dizer, chamados para fora. Mas qual é a ideia que nós temos de igreja? Para dentro. Aí fica assim, crescimento vegetativo. Eu sou pai na fé, esqueci teu nome, do Jonas. O Jonas ganhou para a igreja o Lucas. Então, sou pai na fé do Jonas, e o Lucas é meu neto na fé, e o Tércio é meu bisneto na fé. E eu ganhei todo mundo. Não, eu só ganhei quem? Jonas. E o Jonas conquistou o Lucas, né? E o Lucas o Tércio. Nós achamos que porque ganhamos uma alma, quando ganhamos uma alma, né? Achamos que já fizemos o quê? Me ajuda, igreja. Tudo. Mas não é essa a igreja militante. A igreja militante é dinâmica, ela não é estática. E ela não é para as pessoas ficarem dentro dela. É para o quê? Para as pessoas o quê? Saírem. Nós estamos aqui só para aprender, mas qual é a nossa tendência? Ficarmos aqui aprendendo sempre. Para quê? Para que saber se não tem para quem falar? Correto? Então, nós precisamos tirar essa ideia distorcida da nossa cabeça. E, às vezes, nós somos essa igreja estática, igreja parada. A igreja que tem reunião direto, onde todo mundo se junta, e não sai. Isso é eclésia? Não. O que é eclésia? Chamados para fora. Vinde e aprendei. É o que disse Jesus? O que disse Jesus? Vinde e aprendei. O que ele disse para os discípulos? Ide e ensinai. Interessante? Muito interessante. A igreja militante, ela tem essas características. Ela é peregrina e ela é dinâmica. O texto que se refere à igreja é um texto muito interessante. Falando sobre o dinamismo da igreja, nós lemos em Atos, capítulo 2, 47. O que está escrito lá? A igreja pode ler para mim? Então, eu pergunto a você, a sua igreja é dinâmica? Responda para você. Se só fica você dentro da igreja todos os anos, e se não entram pessoas novas, essa igreja não é dinâmica, essa igreja é estática. Ela deixou de ser peregrina, e ela não está saindo para fora. Ela está ficando aonde? Aqui dentro. Então, internauta, você que me assiste, qual é a tua igreja? Você é essa igreja? A igreja que só quer congregar e que só quer ser enfermo e de nenhum modo quer ser o quê? Enfermeiro. Muito bem. A igreja militante, ela é peregrina, ela é dinâmica. E o que mais ela é? Ela é heterogênea. Heterogênea é. Em química, quando duas substâncias não se misturam, elas são chamadas de substâncias heterogêneas.
Na vida social, na vida comum humana, Em química, nós somos quando duas heterogêneos. substâncias Não há es- uma não se- pessoa, se misturam, pessoal, ó que detalhe, não elas há são uma chamadas de criança, substâncias crianças, heterogêneas. não existe uma criança igual a você. Não existe um menino igualzinho filho do Tércio. Não existe uma menina igualzinha filha do Jonas. Não existe. Não existe uma menina igual a essa menininha que está perto da irmã aqui. Não existe. Todos nós somos o quê? Me ajudem? Diferentes. E nós somos interdependentes. O Jorge sabe vender, o outro sabe comprar, mas não sabe vender. Tem isso ou não tem? Um sabe pintar, mas deixa ele pintando, porque se ele for mexer na parte elétrica, a igreja vai pegar fogo. Porque nenhum homem na terra contém, me ajude, todo o conhecimento. Aí isso faz com que a vida humana gere uma ideia de interdependência. Um precisa do outro. E como também nós somos, além de sermos interdependentes, os nossos defeitos são diferentes, de uma pessoa para o quê? Para outra. Um é desorganizado, o outro fala demais, o outro é muito calado, o outro é diferente, o outro fala demais, é calado e briga com todo mundo. O outro não gosta de vir na igreja porque não gosta de se relacionar, não gosta de interação. O outro, se não tiver interação, ele entra em depressão. Todos nós somos o quê? Não há uma pessoa igual entre todos os pontos de vista. Mas nós queremos que todos sejam iguais aqui. Me ajudem? Não, eu não vejo. Se fosse eu, conhece essa frase? Se fosse eu. Mas isso também impele e relaciona-se com os nossos defeitos. Então, eu tenho um defeito, o Gabriel que está aqui tem outro defeito, a Deise tem outro, o irmão Edson tem outro, o Jonas tem outro, e todos temos defeitos. Mas a gente queria que todo mundo fosse perfeito. E a gente comete um grande erro. Achamos que somos perfeitos. Mas ao nos olhar como Deus nos vê, quando nós vamos à cruz do Calvário e olhamos a Jesus Cristo, nós vemos quantos defeitos temos em nossa vida. E a igreja sim. Aí eu entro na igreja e prego uma igreja que não existe. Eu falo para as pessoas que a minha igreja é triunfante, que a minha igreja não tem defeitos, que o Ramon é perfeito. O colarinho dele, o sapato dele sempre engraxado. O Ramon é perfeito. Eu prego um Ramon perfeito. Eu não prego um Jesus Cristo perfeito. A minha igreja é perfeita, a minha igreja é assim. Aí a pessoa vem aqui e encontra o Marcelo. Marcelo tem defeito. Não gostei daquele pastor, ele tem defeito. Escuta, irmãos, nós pregamos uma igreja irreal. A igreja militante é uma igreja que tem defeitos. Porque ela é composta de pessoas que têm, me ajudem? Defeitos. Vamos para o texto da inspiração. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma das classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras práticas das verdades que lhes expõe os erros. Agora quero que todos leiam comigo, sua melhor condição, a igreja não se compôs, o quê? Unicamente de pessoas puras e sinceras. Essa é a igreja militante. Uma vez eu fui conversar com um jovem. Fala, jovem, não está vindo para a igreja? Não. Por quê? Por causa da minha mãe. Eu disse, mas sua mãe é tão religiosa, tão consagrada, vem sempre na igreja, ajuda no trabalho da igreja, é missionária. Mas minha mãe é a culpada. Mas por que sua mãe é culpada? Porque minha mãe pregou uma igreja que não existe. Sabe qual foi o erro dessa mãe? Ela confundiu aquilo que o irmão Edson irá pregar amanhã. Em vez de ela pregar aos filhos sobre uma igreja militante, ela pregou sobre uma igreja triunfante, uma igreja perfeita, uma igreja pronta. Percebam? Será que esse não tem sido o meu erro? Trazer pessoas para a igreja e dizer que aqui já é o céu, quando aqui é apenas o começo dele? Interessante? Vamos lá.
Quando falamos nos defeitos, é muito tendencioso da nossa parte nós começarmos a dizer que os apóstolos, os profetas e os homens que escreveram a Bíblia eram homens perfeitos. Não tem essa tendência? Tendência nossa. Paulo. Ninguém mostra que Paulo brigou com Barnabé. Só fala que Paulo era o irmão chuva serôdia. Está pronto. E às vezes nós pregamos isso, pessoal. Veja, nós erramos enquanto igreja militante quando falamos aquilo que a igreja não é. Isso não é verdade. Isso é o quê? Isso é o quê? Mentira. Mas a Bíblia não mente. Por isso, a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ignorem aquelas 3 letras, A e uma A, as duas letras AA, que estão ali, e considere só a letra maiúscula. Lemos o quê? A pena da inspiração, preste atenção, igreja, preste atenção, internautas, o que vamos ler agora. A pena da inspiração, fiel à sua tarefa, pena de inspiração é texto bíblico, a Bíblia. A pena da inspiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em quem caíram. Me ajuda, igreja. Noé, Ló, o quê? Moisés, quem mais? Quem mais? Agora eu leio. E mesmo o forte espírito de quem? Sucumbiu ante a tentação durante a terrível prova. Agora vamos lá, todo mundo. A desobediência de? A idolatria de? São fielmente relatadas. A negação de quem? De Cristo, por parte de quem? Pedro negou a Cristo. A viva contenda entre quem? As falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todas são expostas por quem? E a gente quer esconder. Quem somos nós? Tem gente aí que está meio perdido, confundido, às vezes até querendo sair da igreja, porque se fala de livro de pecado. A Igreja da Reforma é tão honesta que ela nunca escondeu as falhas das pessoas. Mas o livro mais honesto que a humanidade já pôde tocar foi a Bíblia. Porque a pena da inspiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em que caíram os grandes homens de Deus. Interessante isso aqui? Vamos lá. Tem muita gente aqui. Vamos dar uma volta. O que descerra o véu do coração humano. Ali, na Bíblia, se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas, leiam para mim, falhas e o quê? Loucuras, que servem como uma lição a todas as gerações que os seguissem. Agora olha a frase, houvessem, o que é que diz o texto aí? Seriam o quê? Mais que humanos. E a nossa natureza pecaminosa se desesperaria nunca de atingir tal grau de excelência. Vendo, porém, onde eles o quê? Lutaram. E onde o quê? Caíram. Que seria de um homem adúltero, membro da igreja, se não existisse a experiência de Davi? Hein, pessoal? Que seria? Que seria de um homem que negou, que traiu a esposa, ou que traiu um irmão, se ele não tivesse na Bíblia a experiência de quem? De quem? De Pedro. Não é isso? Essa é a nossa Bíblia. Essa é a Bíblia que conduz a igreja militante. É uma Bíblia que não conta mentira, que só conta o quê? Verdade. Portanto, quando você trouxer alguém para a igreja, diga para a igreja que nós somos um hospital. Diga para a igreja que aqui tem enfermos, mas existem pessoas que querem ser o quê? Enfermeiros e querem ser curados. E aí, concluindo, houvessem sido isentos de fraquezas, teriam sido mais que humanas. E a nossa natureza pecaminosa se desesperaria nunca de atingir tal grau de excelência, vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se, me ajudem, animaram outra vez. E o quê? Venceram. Mediante o quê? Graça. Essa é a igreja militante, irmãos. Somos animados. E o quê? Induzidos a avançar por cima do quê? Dos obstáculos que a natureza, o quê? Degenerada nos coloca pelo caminho. Amém? Amém.
Queridos, essa é a igreja que você precisa pregar. É a igreja com enfermos que recebe mais enfermos e que tem um grande médico. Quem é o médico? Jesus Cristo. Sim, a igreja militante, ela é uma igreja perseverante. Vamos lá, vamos recapitular? A minha igreja militante, essa igreja que eu sou, inicialmente ela é o quê? Peregrina. A minha igreja militante, esta a quem eu pertenço, ela é uma igreja dinâmica. Ela é estática? Ela é o quê? Dinâmica. A igreja que eu pertenço, esta igreja militante, ela é uma igreja homogênea. Homogênea? Heterogênea. Onde as pessoas são o quê? Me ajudem? E os defeitos também são o quê? Muito bem. E agora, por fim, eu concluo. A igreja que vai receber o Espírito Santo é uma igreja que não para. Ela vai contra si, contra seus defeitos. Ela carrega o quê? A sua própria cruz. Aquele que quiser vir após mim, me ajudem, me ajudem. Negue-se a quem? Tome o quê? E o quê? E segue-me. Essa é a igreja. Essa é a igreja que eu sou. Essa é a igreja que você é. Essa é a igreja que eu componho. Essa é a igreja que você compõe. E aí Jesus, depois de citar vários textos no Sermão do Monte, no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: sereis odiados, sereis perseguidos por causa do meu, mas a você, igreja, que perseverar o quê? Até o fim, será salvo. A igreja, ela sempre teve homens perseverantes, homens corajosos. O texto diz, e todos eles morreram no quê? A fé, sem terem visto o quê? As promessas, mas vendo-as como? Me ajudem? E o quê? Abraçando-as, mostraram que eram peregrinos. Deus te convida, irmão, a mim, a ti, a você e a mim, para que assuma a sua jornada peregrina, para que aceite sair para fora para pregar o Evangelho, aceitar a militância dinâmica. Deus te convida e me convida a aceitarmos que somos um povo heterogêneo. Deus nos convida a perseverar, mesmo quando as pessoas falarem com a gente, mesmo quando se existir só uma pessoa ou 4 no culto de quarta-feira, mesmo que no dia do trabalho missionário só 3 vêm, quando a igreja compõe-se de 70, mesmo que no dia do trabalho social poucos se interessaram em buscar e fazer a recolta, mesmo que exista um irmão que falhou comigo, que mentiu para mim, que foi falso comigo, mesmo que ele me pegou o dinheiro emprestado e não devolveu, não saia, aqui é a igreja. Essa igreja não é triunfante, essa igreja o quê? Militante. E é o meu lugar e é o teu lugar para abraçarmos Jesus, para curarmos pessoas e para fazermos com que essa militância chegue até o fim, depois de muita perseverança. E assim receberemos o Espírito Santo. Que Deus abençoe a você que nos assiste e a vocês que vieram até aqui. As crianças que ainda não dormiram, e a todos que reconhecem que estamos aqui para ser salvos por Jesus Cristo. Amém?